Ponto número 1, nós não emprestamos para outro país. Sim. Nós emprestamos para quem faz obras neste outro país, qualquer que ele seja. Então, na realidade, você precisa primeiro ter uma empresa de engenharia brasileira, 100% brasileira, com um monte de engenheiros na frente de planilhas virtuais, que hoje em dia a turma trabalha no computador, fazendo programas, seja de um aeroporto, de um porto, de uma grande rodovia, certo? E para onde nós vamos exportar equipamentos comprados em Araraquara, comprados em Contagem, em Minas Gerais, comprados onde quer que fabricantes brasileiros de equipamentos vão exportar para dar suporte para essas obras, e algumas vezes, inclusive, dependendo, são exportados também profissionais, engenheiras, engenheiros e outros profissionais, operários, milhares deles. Tudo isso exige um financiamento, senão não tem essa obra milionária e bilionária. O financiamento vai para a produção do serviço de engenharia, do projeto executivo e, finalmente, dos equipamentos que são vendidos do Brasil lá para fora. Mas é claro que alguém tem que pagar, e não vai ser. O brasileiro não pagou nada, o brasileiro financiou esta obra. Claro que, se eu vou financiar essa obra para um Zé Mané, que não tem a mínima condição de pagar, eu já não fiz uma análise que é importante em qualquer situação financeira, que é uma análise de risco de crédito. Só que o BNDES fez essa análise de risco de crédito. Fez a análise de risco de crédito, cobrou um seguro, fez um seguro para a possibilidade de não pagamento, tudo bonitinho, de forma que, se você perguntar se o BNDES está em falta com as finanças dele mesmo, zero, porque o BNDES fez esse seguro. Só que tem uma malandragem. Essa o Bolsonaro não está explicando. O governo federal, e realmente do seu Lula e de outros que tal, como essa atividade de refinanciar, de segurar, de fazer o seguro é muito interessante. Aliás, se você pensar bem, seguro de automóvel, desde que não bata, é uma atividade boa. Se eu tiver só bons assegurados, eu vou ser trilhardário, porque eu vou pegar um monte de prêmio de seguro, ninguém vai causar sinistro, e eu vou ser altamente lucrativo. Então, a primeira coisa nessa atividade sinistra, alguém vai fazer algum sinistro, que é da vida. O importante é que eu tenha mais prêmio de seguro do que sinistro para pagar. A atividade, em princípio, é tão boa, nunca você viu um segurador pobre, né? Todos os grandes conglomerados financeiros têm atividade de segurador. O governo brasileiro diz, isso eu também quero. Então, em vez de deixar o BNDES fazer um prêmio de seguro com a Zurich Re, com a resseguradora suíça, com a Swiss Re, com a Munich Re, alemã, ou com o Lloyds, da britânica, não seja lá quem fosse, não. Isso é bom demais, eu estou recolhendo esses prêmios de seguro todos, deixa eu fazer. E criou uma companhia resseguradora lá, que, sim, eventualmente não administrou tão bem. Mesmo assim, boa notícia. Esta atividade de resseguro, se você pegar o orçamento, ela é superavitária no governo federal, mesmo com inadimplência que, de fato, aconteceu. E esses governos meio socialistas são mais desorganizados mesmo, o risco é mais elevado. Então, realmente, pintou um sinistro, um não pagamento, com esses países. Só que, no conjunto de todos os seguros que o BNDES pagou de resseguro, na realidade, há lucro, não prejuízo para o contribuinte brasileiro. Mas, então, por que essa palhaçada toda, além do ideologismo de dizer que Cuba não pagou, que Venezuela não pagou, que essa ditadura, que a gente, então, jogou o nosso dinheiro fora? Nada, já entendemos que foi um monte de emprego gerado aqui no Brasil, etc., que, infelizmente, não tem mais essa atividade, porque nós jogamos fora essa atividade. Então, o que aconteceu? É que o governo, mais esperto do que a expertise, ao invés de fazer um fundo de resseguro, não, ele gasta aquele dinheiro no orçamento, o prêmio de seguro.
Então, cada vez que tem um sinistro, um sinistrinho, ele tem que ir buscar na contabilidade onde é que está a grana. Entendi. Bom, não tem o tal seguro. Quer dizer, não tem o fundo, é igual a irresponsabilidade do fundo do regime geral da Previdência. Tem que cercar Brasília e mandar prender todo. Voz de prisão. Voz de prisão, no sentido de crime econômico, porque quando você diz que vai fazer um fundo para proteger o futuro de alguma atividade e não faz aquele fundo e não protege, manda prender. Tem nada a ver com o BNDES. Agora, boa notícia para os brasileiros. Por acaso, os principais devedores, que, como eu disse, são poucos, são muito menos do que aqueles que pagaram direitinho todas as atividades de engenharia do Brasil lá fora, que são superavitárias, muito mais do que deficitárias, etc, etc, etc. Desculpa. A boa notícia é que Cuba não vai desaparecer, Venezuela também não. O que pode desaparecer, e já está desaparecendo, são os regimes desses países. O Porto de Mariel não vai desaparecer, de forma que, assim que mudar ali o regime, mais hora, menos hora, e o Brasil não tem pressa, nós vamos cobrar até o último centavo. Sim, e a gente. Porque esses países, obviamente, têm interesse em continuar administrando os seus negócios com o Brasil. De forma que isto é uma palhaçada desse senhor dizer que alguém montou isso. Agora, que realmente os governos de esquerda deram uma preferenciazinha para financiar quem tinha alguma dificuldade de receber um financiamento de outros. Outro lugar? Sim. Sim. Mesmo assim, o Brasil teve que competir muito com a Espanha, em alguns casos com Portugal, com a França, porque cada um desses países queria enfiar lá os produtos franceses, os produtos alemães, com financiamentos parecidos com o do BNDES.